Bom dia, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Um bom domingo para vocês. Vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical de número 13, que o tema é A Morte da Morte. O irmão ou a irmã tem medo da morte? Veja bem que eu não perguntei se você tem medo de morrer, mas medo da morte. A morte é uma separação. Em primeiro lugar, uma separação de você com a sua família, de você, dos seus amigos. A morte é uma separação dolorosa. Mas existe uma outra separação que a morte faz também. A morte é a separação do corpo e do espírito. É interessante ver que a humanidade, durante muito tempo, durante toda a sua existência, na verdade, ela teme a morte, ela tenta driblar a morte. Mas a morte é inevitável, a morte é a consequência do nosso pecado. Eu vou, você vai, todos vão um dia. Você está preparado para esse momento de morte? Não só da sua morte, mas da morte dos seus familiares? Meus irmãos, é um assunto muito delicado, mas é preciso falar sobre isso. Nós temos a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. E os irmãos que já foram batizados lembram que o batismo, na verdade, ele é um sepultamento. Quando nós descemos as águas, nós estamos simbolizando a nossa morte. E quando nós voltamos, nós estamos simbolizando a nossa ressurreição em Cristo. Então não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós e nós vivemos para Cristo. Então não é aceitável que o cristão tema a morte. Lógico que se entristece. Aliás, nós vamos sentir saudades de todos os nossos entes queridos que se foram ou que ainda vão. Existe a dor da perda, existem mortes bem complicadas que envolvem martírio e dor e sofrimento. Mas nós temos que viver na esperança de que Jesus Cristo veio à Terra, se esvaziou, encarnou e sofreu por nós, sofreu a morte por nós, para que abrisse o caminho para que nós tenhamos a vida eterna. E por isso é tão importante que nós preguemos o Evangelho, para que todos tenham essa esperança de que a morte não é o fim. A morte, meus irmãos, ela recebeu um golpe fatal quando Jesus ressuscitou, porque ele ali venceu a morte e Paulo até caçoa da morte no capítulo 15 de Coríntios, quando ele fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê a tua força? Cadê o teu poder? Foi tudo vencido. Eu vou ler esse trecho. Está em 1 Coríntios 15, do 54 ao 58. Assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse capítulo de 1 Coríntios traz toda a visão que o cristão deve ter em relação à morte. Eu vou deixar aqui uma lição muito rápida, uma coisa que vocês podem pesquisar depois em casa, por causa do nosso tempo curto, que é a dicotomia versus tricotomia. Teologicamente, dicotomia seria que nós, como seres, como criaturas, somos separados em dois elementos, corpo e espírito. Já na tricotomia teológica, nós, seres, criaturas, somos separados em três elementos, corpo, alma e espírito. Correntes teológicas dos dois lados, os dois com bastante embasamento,
Cada um escolhe o seu, não é pecado ser tricotomista nem dicotomista. É só uma questão de ponto de vista. O Espírito seria o nosso sopro de vida, o sopro de vida que Deus dá, né? Como ele deu o sopro de vida nas narinas de Adão, como no Vale dos Ossos Secos também o Espírito soprou vida nos ossos secos. Então o Espírito é esse elemento que traz vida ao nosso corpo. O corpo é a nossa parte corruptível, é a nossa parte que sujeita a doenças, a intempéries, a sofrimentos, tristezas. E a alma seria relacionada à psique que a gente tem, a nossa personalidade, as nossas emoções, o nosso raciocínio, isso seria a alma. Quem é tricotomista acredita que o corpo morre junto com a alma, só fica o espírito. Quem é dicotomista, o corpo morre e o espírito vai para o Pai, esperando o grande dia da ressurreição. Então, meus irmãos, a morte, ela foi vencida, né? Nós não precisamos temer mais a morte, nós não precisamos mais ficar ansiosos, mas também não precisamos ansiar a morte, né? Paulo fala que viver para mim é Cristo e morrer é lucro, mas isso não quer dizer que ele estava doido para morrer. Ele estava dizendo que a vida dele servia para que o Evangelho fosse anunciado, para que as boas novas fossem anunciadas e divulgadas para todo mundo, para que todo mundo soubesse o que aconteceu. Mas a morte para ele não é o fim, e não é o fim para a gente também. Muito pelo contrário, nós ansiamos estar com o nosso Senhor, mas nós temos uma missão aqui, que é viver para Cristo, viver para a divulgação do Evangelho, viver para dar suporte aos nossos irmãos e exemplo à sociedade, sermos baluarte e bandeira, né, de Jesus Cristo aqui nessa terra, nesse mundo. Então eu vou deixar 3 reflexões para vocês, que as bênçãos espirituais são maiores do que as materiais. Lógico que nós estamos vivos aqui e nós precisamos comer, vestir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos manter a nossa vida aqui na Terra e precisamos de um trabalho, de dinheiro. Só que muita gente fala que o melhor está para chegar, o Senhor vai restituir isso, vai restituir aquilo. Olha, isso é besteira. O melhor já veio, que foi Jesus Cristo, que já fez o sacrifício, que já abriu o caminho para que você pudesse ter a vida eterna com o Pai. Então, anseiemos mais pelas nossas bênçãos espirituais, pela nossa capacitação para a divulgação do reino, do Evangelho, para que a gente possa estar cada vez mais firme contra o pecado, cada vez mais resistentes. A segunda reflexão é que temos a vida eterna com Cristo. Cristo não é um exemplo social, uma filosofia a ser seguida, um bom mestre, um revolucionário. Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, encarnado. Essa é a fé que vai te salvar. Essa é a fé que vai te levar para ter uma vida eterna. Não adianta você ser moralmente correto, você fazer boas obras e crer que Jesus Cristo existe. Não é isso. Tudo é porque Ele nos salva, tudo é pelo sacrifício dEle, tudo é porque nós cremos e obedecemos aos seus ensinamentos. Terceira reflexão é que tudo que Cristo nos concedeu através da sua morte e a sua vitória é o que nós precisamos para ter a esperança da vida eterna. Então a morte, quando Jesus voltar em grande poder e glória e julgar os vivos e os mortos, a morte terá o seu golpe fatal. Ela teve um golpe mortal, mas terá o fatal. Jesus Cristo colocará o último prego no caixão da morte e ela não existirá mais, e ela será lançada no lago de fogo e enxofre junto com os condenados. Amém? Então, meu irmão, não tema a morte. Você tem vida eterna, vida abundante com Jesus Cristo. Um bom domingo para vocês e um bom culto. Deus abençoe.